Olá, hoje eu estou aqui com o Yuri Faber. Ele é o fundador da Fala Freud, uma startup de consultas psicológicas online. Yuri, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Bom, cara, você criou uma espécie de consultório online. Sim. Me fala como é que foi a ideia de... Tá. O Fala Freud começou de uma necessidade própria, né? Eu fiz terapia no passado. Eu já moro fora do Brasil já praticamente metade da minha vida, né? E a primeira parte da minha vida no exterior, morava em Israel, depois eu saí do exército e acabei fazendo terapia para me ajudar a continuar com a minha vida como civil. Então a terapia me ajudou muito, isso foi em 2007. Eventualmente eu acabei indo para os Estados Unidos, estudar, trabalhar e, enfim, comecei a namorar e mudei para morar junto e aí começou a dar os atritos de relacionamento. E aí eu pensei, putz, preciso falar com a minha psicóloga. E aí eu fui atrás dela, minha família por acaso tinha o contato dela ainda. E a gente começou a falar pelo WhatsApp. Putz, mensagem vai, mensagem vem, mensagem vai, mensagem vem. Mensagem de áudio, texto, fizemos umas chamadas de vídeo. E depois de mais ou menos umas duas, quase um mês, eu acendeu a luz e falei, pô, alguém pagaria por isso. Eu acho que alguém teria interesse em falar com um psicólogo sem ter que sair de casa. E aí eu fui investigar, fui ver se já tinha alguém fazendo alguma coisa similar no Brasil, se tinha nos Estados Unidos. Encontrei algumas empresas que já faziam lá e aí eu falei, então vamos fazer no Brasil. Vamos fazer no Brasil que tenho certeza que muita gente precisa disso no Brasil. E foi assim que começou. Foi quando isso que você viu? Isso foi em finalzinho de 2015 para começo de 2016, então foi conceitual no começo, ali levou ali mais uns 4, 5 meses até o negócio tomar corpo. Então o lançamento de verdade ali a gente fala que foi junho, julho de 2016, mas os primeiros 6 meses foram experiências que a gente foi fazendo e eu vou te contar o resto das experiências. Legal. E como é que foi para você estruturar? Você considera uma startup? A gente é uma startup ainda. Né? Eu saio correndo, cruzo a bola, chuto, cabeceio, faço escanteio, faço tudo lá. Nos primeiros 2 anos a gente foi o mais enxuto possível, né? A gente investiu mais em produto do que em pessoal, em administrativo. Então eu fui tomando para mim praticamente grande parte das obrigações e responsabilidades da empresa, mas sempre investindo em desenvolvimento. Então a gente contratou, eu tenho um CTO que é meu sócio, a gente contratou vários programadores que trabalham na plataforma hoje, a gente tem 8 programadores, então eu nunca regulei o dinheiro para investir no produto, mas regulei o dinheiro em contratar gente para marketing, contratar gente para suporte, e eu fui me virando nos primeiros 2 anos, porque ou eu gastava dinheiro com o produto ou gastava dinheiro para aliviar as minhas dores. E o principal era a gente investir no produto. Então os primeiros 2 anos foi muito difícil para mim, eu fui me virando, e aí a gente chegou no momento que depois a gente conseguiu colocar mais gente para trabalhar. Hoje a nossa equipe está com 20 pessoas, a gente está aumentando a equipe para 30 agora. E como é que funciona o atendimento? Tá. Hoje o processo é bem simples, né? Como a gente já viu milhares de pessoas que passaram pela plataforma, a gente foi aprendendo, e cada usuário que entra, a gente vai aprendendo e vai alimentando o nosso algoritmo dentro do sistema. Funciona da seguinte forma, né? A gente tem 2 lados, tem o lado de cadastrar os psicólogos e tem o lado de cadastrar os usuários que querem falar com os psicólogos. Do lado do usuário, funciona da seguinte forma, o usuário entra, ele completa o perfil dele, onde ele vai responder algumas perguntas de cunho psicológico, perguntas de cunho demográfico. Se ele usar o Facebook, a gente conecta a conta dele com o Facebook, extrai os dados que são públicos do Facebook também. Muito similar àquilo que aconteceu recentemente com o Cambridge Analytica, mas claro, a gente é transparente, a gente fala para os usuários que a gente está levando os dados dele para ajudar a engrandecer o perfil dele e ajudar ele a escolher um melhor profissional. Então depois que você completa o perfil, que leva ali mais ou menos uns 4, 5 minutos, a gente pega os teus dados e compara com a base de dados de milhares de usuários que já passaram pela plataforma. Então vamos dar um exemplo. Você, homem, 35 anos de idade, casado, já fez terapia antes, pós-graduação, está aqui para falar de problemas de casamento. O nosso sistema busca no nosso banco de dados alguma pessoa que tenha um perfil muito parecido com o do Humberto. A gente vai buscar alguém, perfil parecido com o do Humberto, que já fez terapia no Fala Freud e teve bons resultados. E aí, a partir disso... Com um determinado psicólogo. Exato. Então, a partir disso, eu pego uma pessoa que é parecida com o Humberto, que já fez terapia, e eu pego o psicólogo que atendeu essa pessoa parecida com o Humberto. Se aquele psicólogo teve uma interação boa, funcionou muito legal com uma pessoa com um perfil muito parecido com o Humberto,
a probabilidade de funcionar bem com esse novo usuário que está entrando na plataforma é muito grande. Então significa que cada pessoa que vai entrando na plataforma, a gente vai aprendendo mais e mais sobre o comportamento do usuário. Então funciona assim, e a gente coloca para você uma seleção de psicólogos que estão disponíveis. Geralmente a gente tem entre 15 e 20 psicólogos que estão online no momento. Vocês indicam o psicólogo, mas a pessoa pode escolher entre Sim, outros. sim, Ela sim. pode ler o perfil do psicólogo. Quando você completa o seu perfil, você é levado por uma tela, aparece como se fosse um Tinder de psicólogos, né? Então a tela inteira aparece a descrição do psicólogo, quantos pacientes ele já atendeu, quantos anos de experiência ele tem, o CRP dele, tem um vídeo que o profissional grava para se apresentar. Não gostou desse, vai pro próximo, vai pro próximo. Tem o tipo, por exemplo, o cara é freudiano, Sim. junguiano, ele pode escolher entre... Sim, pode escolher de acordo com a abordagem que ele tenha preferência. A gente, como no começo a gente não sabia qual abordagem que ia funcionar melhor de forma online, até porque isso não é matéria de estudo das faculdades, ainda é uma coisa muito nova, a gente não sabia qual abordagem da psicologia que ia funcionar melhor. Então no começo a gente fez aquele spray and pray, a gente jogou todos os psicólogos lá dentro, vamos ver o que funcionava melhor, quais psicólogos a gente ia extrair os melhores feedbacks dos usuários. E a gente botou psicanalista, a gente botou Freud, a gente botou psicanalista, botou Jung, botou cognitivo comportamental, botou humanista, botou de todas as abordagens, porque a gente não sabia o que ia funcionar. Depois, a gente viu que os usuários iam cancelando e alguns iam deixando umas avaliações legais, outros iam deixando uma avaliação mais ou menos. E aí a gente foi entender que os psicólogos que trabalhavam com cognitivo comportamental os que tinham as avaliações mais humanizadas, as melhores avaliações na plataforma. E a gente decidiu por seguir contratando apenas psicólogos que tenham especialização em cognitivo comportamental, mas que também tenham especialização em outras áreas. Então a gente presta muita atenção nisso, a gente quer que tenha um psicólogo com cognitivo comportamental, e se ele tiver outras abordagens também de experiência, legal, é um plus para ele. A gente foca nisso. Legal. E aí como é que faz para o paciente marcar a sessão com o psicólogo? Hoje o produto a gente está vendendo só no B2C, tá? A gente está iniciando agora a vender direto para empresas como benefício para funcionário e para planos de saúde. No modelo do B2C hoje, o usuário ele entra, depois que ele completa o perfil, seleciona o psicólogo que ele gostou mais, ele é levado para uma outra tela onde ele escolhe se ele quer pagar com cartão de crédito ou com boleto. A partir do momento que tiver com plano de saúde, ele só coloca os dados do plano de saúde e não cobra nada dele. A gente validou o pagamento dele com cartão ou boleto. A gente leva ele direto para uma outra tela, onde ele vai fazer o agendamento da primeira sessão de vídeo dele com o psicólogo. A gente geralmente recomenda que a primeira sessão seja feita nos próximos 3 dias, que é enquanto o paciente está mais engajado. A gente já analisou esses dados dos usuários, a gente sabe que quando a pessoa consegue fazer a primeira sessão nos próximos 3 dias, ele engata muito mais rápido na terapia e se sente muito melhor. Então, a gente tenta convencer o usuário a fazer nos primeiros 3 dias. Ele marcou a sessão, ele recebe um e-mail avisando que a sessão foi marcada. Vamos dizer que a gente marcou para amanhã, 10 horas da manhã. O psicólogo, às 8 horas da manhã, recebe uma notificação, lembrando ele que ele tem todas as chamadas de vídeo que estão marcadas para o dia, recebe um e-mail também. E o usuário recebe uma notificação falando, hoje você tem uma sessão de vídeo às X horas com o psicólogo, e 5 minutos, 10 minutos antes a gente manda outra notificação para lembrar o usuário que tem a chamada que vai começar. No final da chamada, sempre no final de toda a chamada, a gente leva o usuário para uma outra tela e a gente pergunta, a gente usa um NPS, né, que é para fazer a avaliação da satisfação do usuário com a plataforma e com a terapia, e ali a gente colhe o feedback do usuário sobre a sessão que ele acabou de fazer. A gente pergunta se ele gostou de 1 a 10, se ele tem algum comentário extra, se ele quer mandar mais alguma informação para a gente, coleta isso tudo e guarda. E são quantas sessões? Tem um número? Depende. O usuário, depois que ele faz a primeira sessão, ele tem a opção de escolher quantas sessões por mês ele quer fazer. Essa primeira sessão é uma sessão avulsa, a gente não é uma assinatura nesse primeiro momento. A gente mudou isso recentemente. Antes a gente levava o usuário para fazer a assinatura logo de cara. E tinha muita gente que se sentia, os caras já estão querendo me empurrar 4 sessões, 5 sessões por vez, eu nem sei se eu vou gostar do psicólogo. Então hoje a gente mudou a abordagem, onde a gente deixa a pessoa escolher o psicólogo, agenda uma sessão avulsa, gostou, continua, não gostou, não tem problema, não precisa voltar. Essa pessoa vai voltar daqui a alguns meses. Então depois dessa primeira sessão ele vai lá e seleciona, eu quero fazer 4 sessões por mês, eu quero que as minhas sessões sejam sempre a segunda-feira às 4 horas da tarde. Ele aperta o botão, a gente vai lá, cobra o cartão de crédito dele, cria uma assinatura
e buca a agenda do psicólogo aquele dia. E a assinatura é uma sessão semanal? Dá para ser mais? Como é que... Vai depender da hora vai depender da customização que o paciente quiser, né? Ele pode escolher 4 sessões por mês. A gente fala sempre por mês que fica mais fácil de contabilizar para a pessoa. Então ele pode fazer 4 sessões por mês, pode fazer 2, e aí, dependendo do número de sessões, ele vai lá e seleciona os dias do mês. Então, se ele paga por sessão? Na verdade, é um plano. Depois que ele termina a primeira chamada, a gente leva ele para uma outra tela e pergunta: você quer fazer quantas sessões por mês? Ah, eu quero fazer 4. Então a gente está aqui, esse é o plano de 4 sessões para você. Você aceita contratar esse plano? Sim. Aí ele vai lá, aceita, e a gente pergunta quais dias do mês ele quer fazer essas 4 sessões. Aí ele vai lá, buca e fica salvo para o psicólogo, que ele vai ter essa sessão no dia X, Y, Z. 8 semanas por mês se ele quiser. Pode fazer 200 chamadas por mês se quiser. Aí vai pagando proporcionalmente. Exato, paga proporcional. E como é que está a aceitação? No início foi bem conturbado, né? Nós fomos o primeiro a lançar nesse modelo de assinatura. No começo a gente lançou focado muito no plano de mensagem de áudio e texto, que é como a interação que eu tive pelo WhatsApp. A gente teve uma repercussão positiva do lado dos usuários, das pessoas que queriam consumir. A gente está numa geração hoje que está todo mundo acostumado com telefone, e principalmente as pessoas hoje de 22, 23, 24, 25 anos, os caras já nasceram com isso, estão acostumados com isso. Do outro lado, os psicólogos mais antigos, seus 50, 60 anos de idade, os caras enxergam a psicologia como uma ciência que não pode ser traduzida para o mundo online. Então, do mesmo momento que a gente teve uma repercussão boa com as pessoas que querem consumir, os profissionais que teoricamente teriam que oferecer o serviço foram muito contra. Então a gente teve... A comunidade de psicólogos no Brasil se manifestou contra a gente, foi brigar no Conselho Federal de Psicologia, e a gente bateu o pé no chão e falou: olha, se o usuário quer usar, não é a regulação que vai impedir o usuário de usar. Qual era o argumento deles? No momento, eu estou tentando lembrar que tinham vários argumentos, né? Mas é o quê? Falava, por exemplo, que a consulta em vídeo não tem a proximidade necessária? Não, na verdade, era muito era falado no achômetro, porque não existia estudo sobre como a psicologia podia ser tratada de forma assíncrona. Existem várias pesquisas que foram feitas já sobre o atendimento por chamada, por videochamada. Mas até então não existia nada que os psicólogos pudessem se escorar em falar: olha, putz, a gente estudou isso aqui, isso realmente funciona e tal. Então, grande parte da contradição, né, grande parte da insatisfação deles não era nem contra o que a gente queria fazer, era pela falta de conhecimento em saber se isso ia funcionar ou não para as pessoas. E eu concordo, eu acho que era uma coisa válida. Mas se já funcionava nos Estados Unidos, se já funcionava na Europa, em vários países na Europa, não tem por que não funcionar no Brasil. Então esse foi um dos motivos. No momento que a gente lançou, já existia uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que autorizava o psicólogo a atender online. Essa resolução tinha algumas limitações técnicas. Tá? Essa resolução inicialmente foi escrita em 2005, ela foi editada em 2011 ou 2012, eu não lembro agora exatamente. Inicialmente ela foi escrita com o caráter de estudo, então o profissional podia atender, mas não podia cobrar por isso, então era só para fazer pesquisa. Em 2011 ou 2012 essa resolução foi editada e permitiu-se que o psicólogo atendesse online, mas impôs algumas limitações. Então tinha um máximo de 20 sessões de terapia que você podia fazer por videochamada e depois não tinha mais continuidade. O site tinha que ser registrado no domínio.com.br e o site tinha que ser cadastrado no Conselho Federal de Psicologia. E a nossa proposta no começo era entregar terapia online ilimitada e ia totalmente contra a proposta de 20 sessões de terapia. Então a gente fez o processo de cadastro no começo, o conselho aceitou, eles não imaginaram que fosse tomar uma repercussão tão grande. E assim que a gente lançou, centenas de psicólogos, familiares, se manifestaram contra, mandaram e-mail, reclamaram, brigaram, criaram fanpages no Facebook para denegrir a imagem. Só que no mesmo momento que os psicólogos estavam falando mal da gente, eles estavam fazendo propaganda para a gente indiretamente. E o psicólogo que falava mal da gente acabou mandando os próprios pacientes dele para o Fala Freud, para poder consumir o serviço que ele consumia offline de uma forma mais eficiente e mais barata. E aí isso foi de 2016, 2017.
no meio de 2017, e eu sempre mantive contato com o conselho para saber o que estava acontecendo. Em junho, julho de 2017, o conselho me procurou para perguntar quais seriam as minhas sugestões para se eventualmente houvesse uma nova resolução. E aí eu falei, olha, a gente já viu tantos milhares de usuários na plataforma, esses aqui são os dados que a gente tem. A gente é uma startup muito tecnologia, então a gente analisa muitos dados de comportamento dos usuários, tudo. Então eu falei, eu tenho todos esses dados aqui. Todos esses dados aqui comprovam que funciona, que as pessoas gostam. A gente fez a primeira pesquisa na América Latina que fala sobre terapia online feito de forma assíncrona. Quando a gente começou, não existia nenhuma documentação, nenhum estudo que comprovasse a eficácia sobre o atendimento por mensagem de áudio e texto. Então a gente produziu esse estudo, a gente publicou isso no ano passado. No ano passado não. A gente publicou isso esse ano. A gente está em 2018. A gente publicou isso esse ano e... Desculpa, a gente publicou isso ano... A gente publicou isso esse ano. Eu tô perdido agora. O ano tá acabando, eu já tô perdido. E aí o conselho me perguntou, aí, quais são as suas sugestões? Eu falei, olha, eu acho que o limite de 20 sessões é uma limitação fútil, porque um exemplo como o meu, eu moro no exterior, quero fazer terapia, um dos princípios da terapia é você continuar trabalhando nos seus problemas, você não parar pelo meio. Se eu tenho um caso muito grave, um histórico muito grave, eu só tenho conexão com aquele psicólogo que está no Brasil, a resolução me proibia de continuar atendendo uma pessoa. No duro, os psicólogos nunca seguiram essa limitação, entendeu? Então eu falei, olha, eu acho que essa limitação de 20 sessões, eu acho que é inútil, vocês poderiam rever isso daí. O registro do site sedomínio.com.br, acho que é uma coisa inútil também. E o cadastro do site junto ao CFP. Eu acho que não era inútil, mas tinha outras formas de ser tinha outras formas de ser feita, né? Como toda burocracia no Brasil, o cadastro eles prometiam que levava 2 meses para fazer, levava um ano e pouco para fazer. Então, quer dizer, era uma coisa inútil da forma como estava sendo feita. E aí, a resolução nova foi publicada no final de dezembro do ano passado, 2017. Entrou em vigor agora 14 de novembro de 2018. E aí a resolução nova removeu a limitação de 20 sessões, removeu a obrigação do domínio c.com.br e também removeu a obrigação de você estar cadastrado no CFP. Então o Fala Freud não precisa mais estar cadastrado no CFP. Quem precisa estar cadastrado no CFP é o profissional que está atendendo. Que ele já está cadastrado mesmo, senão ele não teria permissão para atender como psicólogo. Sim. Então essa foi a mudança. E o Fala Freud ele é indicado para um perfil de paciente, para todo mundo que quer um atendimento psicológico? O que você pode falar sobre isso? Terapia para todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo que faz terapia também pode se adaptar a uma terapia online? Não todo mundo. Não dá para dizer que todo mundo se adaptaria. Existe uma curva de aprendizado e a gente analisou isso bastante nos últimos quase 3 anos de funcionamento. A gente criou a nossa própria metodologia de como fazer o onboard do paciente para dentro da plataforma, de como ensinar para ele como a terapia vai funcionar e de como garantir que a terapia vai ser proveitosa para ele nos próximos 3, 4, 5, 6, 10, 12 meses dentro da plataforma. Quando a pessoa é muito, muito ansiosa, ela não consegue dar o tempo e aguardar o andamento do processo. Então ela sai atropelando, ela atropela, aí ela dá ali 2, 3 semanas, ela cancela e fala, não funciona, não me atendeu, não funciona bem, só que a pessoa não conseguiu dar o tempo para entender o processo, como funciona. A gente tem usuário hoje na plataforma que já está 3 anos usando, e esse tipo de pessoa é pessoa que entende que terapia não é um remédio, ela é uma prevenção. É uma coisa que você vai usar a vida inteira e faz parte, é um custo fixo. Você paga aluguel, paga plano, paga... Tem alguma diferença na terapia ser online, né? As pessoas separadas pelo vídeo do que ser presencial? Diferença não, tá? Tem até uma forma de explicar que eu acho engraçado. Quando você cria um vínculo com o profissional, tá? Seja por mensagem de texto, por e-mail, por chamada de vídeo, se você realmente cria aquele vínculo, se você está realmente investido em fazer aquele processo terapêutico, a conexão vai acontecer. Então, às vezes eu brinco dizendo que a conexão ela pode acontecer até por aquele copinho de plástico quando a gente era criança com um barbante. Se você realmente se envolver com um psicólogo e você acreditar que aquilo ali está funcionando para você, vai funcionar. Vai depender se você realmente quiser. Tem perfis que funcionam, tem perfis que não funcionam, mas a gente só vai saber se funciona ou não funciona para você quando você efetivamente fizer o processo. Então, ou seja, a gente consegue criar um vínculo entre o psicólogo e o paciente online? Ou seja, sim, isso não é um sim, problema? Sim, o vínculo, ele, que nem eu acabei de falar, né? Se a pessoa realmente estiver investida, se ela quiser
ela vai conseguir se comunicar e vai conseguir criar o vínculo. Quando a gente analisa, né, o demográfico dos usuários que estão na nossa plataforma, excluindo localização geográfica, né, a gente conseguiu entender que grande parte dos nossos usuários que vieram para a plataforma já fizeram terapia antes, que foi um resultado diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que as pessoas que fossem vir até o Fala Freud seriam pessoas que não tinham feito terapia antes, e no início era mais pessoas que não tinham feito. Mas no decorrer a gente percebeu que o número foi aumentando e a gente quis entender por que essas pessoas estavam migrando do offline para o online. Número 1 era a redução do custo, entendeu? Tem a crise no Brasil, ainda tem muita gente que não tem condição mais de gastar 600, 700 reais por mês, aí vem para o Fala Freud e gasta 200, 300 reais. Então isso é uma coisa. Tem perfil de pessoas que não se sentem confortáveis falando cara a cara. Tem gente que prefere a anonimidade. Então tem até um caso engraçado que foi logo no começo do Fala Freud. Tem uma usuária, o nome dela é Gisele, depois eu mantive contato com ela ainda usa a plataforma até hoje. E logo no começo, né, sempre que alguém pagava, a gente celebrava, gritava, pô, que legal. E aí teve essa mulher que pagou um dia, eu lembro do nome dela, lembro até o e-mail dela de cabeça. E aí, o nome dela era Gisele, tava lá o e-mail dela, pagou no primeiro dia. E aí, como era um bebê novo, né, criança novo, pô, no próximo dia eu fui lá olhar a conta dela para ver se estava tudo ok, se ela estava acessando, se estava com algum problema. E aí eu vi que o nome dela tinha desaparecido do aplicativo. Tava um ponto, em vez de estar o nome dela, o e-mail ainda estava certo, todas as informações da conta dela estavam certas. E aí eu pensei, putz, a gente está com algum problema, algum bug, né? Vamos investigar. Mas antes da gente deixar a mulher ver que está com um problema lá, que o sistema mudou o nome dela, aí eu fui lá no banco de dados e mudei de volta para Gisele. Aí, pô, encerrei isso, nem lembrei de investigar depois, né? Aí, pô, no próximo dia eu fui lá olhar a conta da mulher de novo e falei, pô, tá lá o ponto de novo. Aí eu falei, pô, a gente tá com algum problema sério. Aí eu chamei o meu sócio e falei, cara, temos que investigar, vamos investigar para descobrir o que aconteceu. Aí eu fui lá, Gisele de novo, para garantir que a mulher não ia ficar chateada que o nome dela estava errado. Aí, pô, deu 15 minutos, meia hora, chegou um e-mail no suporte. Porra, eu não quero que o psicólogo saiba qual é o meu nome. E aí que me caiu a ficha que a mulher queria ficar anônima. Ela é uma pessoa conhecida aqui em São Paulo e ela não queria que as pessoas soubessem que ela estava usando a plataforma. E aí depois desse dia, realmente, as pessoas querem usar pela anonimidade. Isso foi bem no começo, né? As sessões não são gravadas, não, né? Não são gravadas, não são gravadas. As mensagens de áudio e texto que trafegam dentro da plataforma, elas são 100% criptografadas, que nem é no WhatsApp. Só quem consegue ler é o psicólogo e o paciente. As chamadas de vídeo, elas não trafegam pelo nosso servidor, é feita 100% ponta a ponta. A gente usa um serviço para conectar as duas pessoas e depois que a conexão começou, a gente não tem como ver nada, porque vai direto do meu telefone para o teu telefone. A única informação que a gente recebe é que aqueles dois telefones estão online conectados ao mesmo tempo. Quando a conexão termina, a gente sabe que a gente tem que cobrar o Humberto lá 45 minutos, a gente vai lá e cobra do Humberto 45 minutos.